Ora, mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo, mais parece um circo mesmo não sendo. Em princípio este vídeo vai se chamar o problema e a solução num só. Isto vai ter ao encontro de uma realidade bem concreta e bem definida quanto ao conteúdo em causa e não quanto ao conteúdo que a causa tem. Que é o quê? São os livros. Há um vídeo qualquer que eu fiz que tem a ver com os livros. Deixa eu ver como é que se chama aqui os livros. Que é a influência dos livros. Tem mais, está aqui, a influência dos livros. Ok? E que, pronto, vou pôr aqui na coisa, não é? Para vocês verem, quem quiser. E isto tem a ver com uma questão tramada. Hoje de manhã, domingo, não é? Alguém tocou à porta, eu fui ver quem é que era e eram umas senhoras dos testemunhas de Jeová, a tentarem promover a sua religiosidade em prol daquilo que acreditam. Eu não sei se alguma vez algum de vocês foi ao site jw.org. Pronto, e o site, pronto, aquilo tem alguma piada ou alguma graça, principalmente no que toca aos assuntos que eles abordam ali, que a Bíblia não aborda, mas pronto, houve uma espécie de adaptação àquilo ao que são os assuntos atuais com aquilo que a Bíblia dizia. Mas o que está em causa, aqui neste problema e solução, não só, é o próprio livro em si, que é o quê? É que as pessoas, sejam elas, quer dizer, os livros que são a solução, também podem ser o problema. Porquê? Porque em qualquer área do conhecimento, mesmo em qualquer área do conhecimento, ok? Todos os livros, ou todas as pessoas que se apaixonam por um conteúdo que está escrito, alguns no tempo vão sentir necessidade de ver na realidade o conteúdo que está descrito no livro. É assim que o cientista é capaz de descobrir algo de novo, pois o livro aponta para esse novo como possível atingir, e é assim que até o cientista consegue manipular a realidade, pois o livro aponta para essa manipulação como possibilidade. E claro que se o livro disser que as cores não existem e que é tudo um efeito dos olhos, pronto, cientificamente poderemos considerar que, pronto, que as cores não existem. Mas para o resto da humanidade as cores existem, ponto. Que tem a ver com uma espécie de maior ou menor intensidade de luz, nada mais. Contudo, todas as religiões do mundo vão ao encontro dessa necessidade de ver na realidade aquilo que está descrito no livro. Sendo que, para que sejam capazes de ver na realidade aquilo que está descrito no livro, muitas delas acabam por sentir necessidade de produzir o que está descrito no livro para que a realidade se assemelhe àquilo que está descrito no livro. Pronto. E, portanto, alguns no tempo, alguns lá na Bíblia diz, por exemplo, que, já não me recordo se era Jesus, se era outro qualquer, que dizia que, pronto, que alguns no tempo, provavelmente, as nações e os reinos poderiam ficar uns contra os outros e, portanto, andar a batatada uns contra os outros. Em prol, sabe-se lá de quê? Seja de como for, seja lá qual for a causa que leva as pessoas, ou as nações, ou os reinos a andarem a batatada uns com os outros, o caso é que, na realidade, os reinos e as nações cada vez mais continuam a produzir o que está lá escrito,
para poderem atingir a construção imaginária que o autor, ou que os vários autores da Bíblia, porque aquilo são vários livros, não é? Não só, mas os vários autores apontaram como algo, como o potencial de algo possível, mas que não depende deles, depende da imaginação dos outros e depende dos outros criarem ou não aquilo que foi descrito. E pronto, e no fundo é isto. Se nós formos a ver a maior parte das nações e ou dos países que vivem intensamente os livros religiosos, principalmente ali o Alcorão, portanto os muçulmanos, muitos deles, ou quase todos, sentem a necessidade de produzir na realidade aquilo que está descrito no livro. O Alcorão tem algumas passagens tramadas que eu creio que, pronto, que deveriam ser lidas de forma com uma certa abstração, mas os amantes, aqueles que se entregaram, que se apaixonaram pelo conteúdo que ali escrito, não conseguem ver isso. Eles não conseguem fazer uma abstração. Eles veem aquilo tal como é e tal como, de uma forma literal, não é? E têm depois a necessidade de, lá está, da mesma forma que o conteúdo lido para eles é literal, o comportamento refletivo daquilo que aponta ali no texto tem que ser igualmente real. E nós temos passagens no Alcorão do género: se o teu amigo fizer pouco de ti, mata-o. Na realidade, há alguns, principalmente nos países muçulmanos, isso pode acontecer. O amigo fez pouco do amigo e o amigo gozado sente-se de tal modo mal que, pronto, pega numa faca e mata-o, por exemplo. E sem pensar no que é que aquilo queria dizer. Não questionaram, não puseram em causa, não é? Se um gajo for a pensar um bocadinho, só um bocadinho, não precisa assim de grande exercício mental. Se nós matarmos alguém no nosso coração, esse alguém deixa de fazer parte do que o nosso coração presta atenção. E como tal, o amigo, o que nós consideramos amigo, deixa de ser para nós amigo. Passa a ser um desconhecido ou alguém que nós não desejamos estar. E como tal, a partir desse momento, a pessoa já não se vai relacionar connosco. E como tal, já não vai fazer pouco de nós. E mesmo que faça, faz longe de nós, está tudo bem. Não temos que lidar com a dor que a nossa imaginação produz perante o gozo do amigo. Que muitas vezes pode ser até uma coisa boa, pois o amigo, em princípio, está a apontar para uma realidade, ora comportamental da pessoa, ora dos outros, como algo real. E que, pronto, um gajo abrir a pestana, como eu dizia, não é? Contudo, pronto. E isto é a mesma coisa. Na Bíblia, não só diz isso, de lá dos países e das nações e dos reinos, e por isso, alguns no tempo, os reinos, as nações e afins, produzem aquilo que está lá escrito. E assim, alguns no tempo irão atingir o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia só queria dar uma lição, não queria que a malta reproduzisse aquilo que está lá escrito. Este é um problema, não é? Porque todos os livros são a solução da ignorância, mas a partir do momento que eles se tornam a paixão do leitor, o leitor irá sentir necessidade de ver na realidade aquilo que está lá descrito. Tal como o cientista, o mecânico, o filósofo teórico, o professor, qualquer um do mundo, seja lá qual for a área, vai sentir necessidade de ver na realidade
produto do que está escrito no livro. Achado.